Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Almeida Barroso Moreira. Durante 6 anos eu estive na gestão da associação por 3 mandatos consecutivos. O primeiro nós iniciamos em agosto de 2011 e eu gostaria de relatar um pouco dessa nossa história, desses nossos 6 anos dentro da associação. Pegamos a associação numa situação financeira também complicada, tivemos uma grande melhoria e hoje encontramos novamente numa situação complicada. Eu gostaria que todos entendessem todos os motivos pelos quais isso foram acontecendo. Então, eu vou fazer um pequeno retrospecto de como estava a situação da associação em 2011. Quando nós ingressamos na associação, existia um fundo médico hospitalar. Esse fundo médico ele era mantido pelos associados que pagavam uma taxa extra sobre a sua arrecadação estatutária para o plano de saúde. A arrecadação estatutária é aquela onde o patronal repassa 4% do nosso salário bruto e a gente contribui com mais 2,4% do nosso salário. Então, isso constitui o Fundo de Amparo à Saúde do Trabalhador, previsto tanto no regimento interno da empresa quanto nos acordos coletivos de trabalho. Porém, existiam outras taxas naquela época. Em 2011 existia uma taxa que, se não me engano, era de R$10,90, que era para participar do fundo médico hospitalar. Então, esse fundo ele era formado por essas pessoas e com o recurso que elas estavam pagando para cobrir todo o custeio de internação e cirurgia. E para quem não participava do fundo médico, esse custeio ele era acrescido numa tabela de coparticipação. Essa tabela de coparticipação era feita por uso. Então, quem mais usasse os planos, né, fizesse procedimentos médicos, exames, cirurgias, ia aumentar a sua coparticipação. Começava em 30%, passava para 40% e chegava até 100% de coparticipação. Então, nós pegamos a associação também com alguns associados com umas dívidas impagáveis, porque existe uma política assim, de quanto mais doente, mais endividado, né, com essa tabela progressiva. Então, a gente verificou que havia algumas melhorias a ser feitas, até porque o Fundo Médico Hospitalar estava com saldo devedor já de 55 mil, ou seja, as pessoas que participavam ali daquele grupo, para não pagar com participação, já estavam devendo para o fundo. Né? Então, esse foi um dos aspectos onde houve a necessidade de uma rediscussão de regras. Um outro fator importante também que foi verificado, assim, fazia muita falta, né, para os associados o auxílio ótico, e ele foi extinguido em 2010 também por conta do fundo médico. Então, logo que assumimos, nós fizemos uma pesquisa de satisfação para perceber assim, como era o clima dos associados frente à associação, o que a gente podia melhorar, e em cima do resultado daquelas respostas, a gente trouxe algumas melhorias para dentro da associação. A primeira que a gente também, uma grande ação que a gente buscou fazer logo no primeiro ano foi consultar as outras operadoras de plano de saúde em busca de um plano de pré-pagamento, onde o risco sairia de dentro da associação e seria gerenciado por uma grande operadora de plano de saúde. Então, nós procuramos a Casa Caresc, a Unimed Florianópolis, a Gemed, a Bradesco, a Amil, porque o nosso contrato é há mais de 20 anos, acho que com a Gemed a Federação de Joinville, né, a Unimed. Então, a gente também sentiu uma necessidade, em 2012, de montar um grupo, um comitê para fazer a revisão do estatuto. O estatuto ele precisa ser modernizado frequentemente e ali incide algumas taxas que a gente estava pensando em melhorar, porque tinha muitos penduricos, né? Tinha fundo médico hospitalar, tinha o FEC separado, aí tinha o FUME, tinham vários fundos e cada um era um pendurico na folha. Então a gente quis dar uma enxugada e foi feita também uma proposta para o crescimento do fundo médico hospitalar. Então, em 2012, foi criada uma comissão para revisão do estatuto. Eu, infelizmente, não pude participar porque eu estava em licença maternidade. E quando eu retornei, no final do ano de 2012, já havia sido aprovado esse novo estatuto, que começou a vigorar em janeiro de 2013. No primeiro momento, a gente percebeu um aumento considerável da receita da associação, porque nós foram agregadas todas as taxas que a gente tinha dos penduricos ali em cima de uma taxa só, que se tornou uma taxa de 6% do salário mínimo, uma taxa administrativa,
per capita. Então, pegar todos os titulares e seus dependentes, são 3.500 pessoas. Desses 6% do salário mínimo, 3% do titular era repassado para o Fundo Social para as regionais, né, o antigo FEC. Então, essas foram algumas das modificações. Outra modificação importante, que foi instituído um teto para o pessoal no PDI. O pessoal do PDI, quando saiu no PDI, pagava 5,4% sobre o último salário, sem nenhum tipo de teto, né? Então, os salários muito altos estavam pagando muito para permanecer na associação. E por conta disso, vários saíram, foram para outros planos de saúde, de sindicatos e de conselhos regionais. Então, existe essa necessidade de melhorar um pouco a questão da cobrança do pessoal do PDI. Foi instituído no novo estatuto um teto de 60% do salário mínimo para o pessoal do PDI em cima dos 5,4%. Bom, eu estou aqui na minha colinha porque eu quero acompanhar o aumento, né, como foi a nossa receita. A gente, em 2013, então, a gente chegou a ter uma receita de 11,5 milhões em caixa, né, por conta desse aumento. Só que a partir de 2014, o cenário começou a se modificar um pouco. A gente começou a verificar que uma faixa etária assim, acima de 54 anos estava apresentando um consumo bastante elevado em cirurgias e internações, enquanto que a massa mais jovem estava contribuindo com uma receita que não estava sustentando aquele grupo, né? Porque você precisa ter um equilíbrio entre as faixas de menor idade, de 0 e 18, em cima das faixas acima de 54, 55. E a gente estava com uma população de 600 pessoas de 0 a 18 e 623 acima de 54. Então, estava desequilibrada a saúde financeira. Por conta disso, a gente tentou oxigenar a nossa massa de vidas através de uma negociação com a Unimed, para que a gente conseguisse manter, então, os nossos associados, os dependentes, acima de 24 anos até os 33, e nós cobrávamos essa faixa etária dos jovens como se fosse um plano de pré-pagamento dentro dos valores de mercado hoje. Então, oxigenou com uma vinda de bastante jovens, né, que são pessoas que contribuem e usam pouco, para poder dar sustentabilidade para esse povo que realmente vai precisar, assim como todos nós vamos precisar, tá? Em momento algum eu estou querendo condenar a utilização do plano, só que nós temos que fazer um acompanhamento. Então, quando em 2015 a gente começou a apresentar no segundo trimestre que a nossa receita já não estava mais compatível com a despesa, nós contratamos um profissional da área médica que se chama atuarial para fazer um cálculo em cima dos nossos gastos, das nossas despesas e das nossas receitas e o que a gente poderia melhorar de preços, onde estavam as distorções, porque a gente pudesse vir buscar soluções para aumentar a nossa receita. Então, ele nos apresentou os dados que foram apresentados diversas vezes para o Conselho Consultivo, em todas as reuniões regionais aqui em Florianópolis e fora da Central, todas as assembleias ordinárias, extraordinárias, a gente estava sempre apresentando esses dados estão à disposição de todos os associados na associação. Quem tiver dificuldade de encontrar é só falar comigo que eu encaminho por e-mail. E esses dados, então, começaram a mostrar algumas medidas que teriam que ser tomadas dentro do nosso estatuto, e aquelas que não eram estatutárias foram tomadas pela nossa diretoria, para que a gente conseguisse reverter esse quadro que começou a surgir no final de 2015, início de 2016, onde as nossas receitas realmente não conseguiram superar as despesas. Por conta disso, a gente ainda teve alguns agravantes, né? Em 2016, o INPC ele foi dado pelo governador somente em dezembro, ele não houve a restituição do resto do ano, então isso deu um decréscimo de receita. E a ANS publica anualmente uma taxa de reajuste do plano e do rol de procedimentos que é muito acima do INPC, o PCA, essas taxas que geralmente incidem sobre os nossos salários. Então, a gente, ao longo desses anos, vem tendo também essa discrepância entre a nossa receita, né, como funcionário, que vem refletir dentro da associação.
Eu, como diretora e depois presidente, nos últimos 2 anos, eu pedi para que fosse suspenso o SEAC de Rio do Sul por conta desse quadro agravante que eu já vinha observando e alertando, sem muito poder de fogo para fazer alguma alteração, até porque a gente teve alterações do quadro funcional da empresa que comprometeram um pouco o andamento dos trabalhos dentro da associação. Então a gente ficou sem realmente condições de pessoal para executar uma revisão do estatuto com tanta urgência. E também nós estamos modernizando nosso sistema informatizado, porque a gente tinha problemas de gestão da informação com relação de emissão de relatórios que a gente pudesse utilizar para poder fazer um trabalho mais conciso e mais certeiro, principalmente quando a gente fala em aumento de taxas sem nos prospectar, sem criar cenários, sem realmente fazer as contas na calculadora e verificar qual seria o ganho real em cima dos nossos problemas, né? Os nossos preços hoje estão muito aquém do preço de mercado, né? Algumas faixas etárias estão pagando o preço um quarto menor do que o preço de mercado, então existem distorções, não tem como fugir, né? Existe uma crise também dentro do próprio sistema privado de saúde, isso refletiu em cima da associação, muita coincidência que durante um momento que a Unimed Florianópolis está quebrando, as nossas faturas mensais ultrapassam 1 milhão, né? Quando a gente não teve um agravamento assim do quadro de saúde dos nossos associados. Na verdade, a gente não tem uma reposição, né, dentro do quadro funcional, uma reposição pelo concurso público certamente traria funcionários mais jovens ganhando bem, isso compensaria, né, sustentar uma massa bastante grande de aposentados. Então, assim, existem vários problemas, nós temos que buscar as soluções juntas. Eu sempre me coloquei à disposição de todos. Meu e-mail é patricia.barroso@cidasc. Trabalho na Central, no Departamento de Planejamento. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Um abraço, fiquem bem.